Quando o assunto é investir seu próprio dinheiro, é sempre melhor saber o que está fazendo ao invés de seguir cegamente dicas ou atalhos, né, que estão transbordando por aí na internet. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como analisar os principais indicadores do setor de saneamento básico, porque não, nem todos os setores devem ser analisados da mesma forma. E certamente isso vai te ajudar a ter mais segurança nas suas decisões. Bem-vindos ao Finanças de Cabo a Rabo. Vamos lá. O setor de saneamento, ele costuma ser previsível, essencial e regulado, né, com empresas que atuam basicamente com monopólios regionais. O que isso quer dizer? Sem concorrência direta. Mesmo assim, há muitos riscos e indicadores muito importantes que a gente deve observar antes de colocar o nosso dinheiro nesses papéis. O primeiro indicador a ser destacado que é o EV sobre EBITDA, que é o valor da empresa sobre o lucro operacional. Esse indicador ele mostra quanto que o mercado está pagando pela empresa em relação ao que ela está gerando de caixa com a sua operação. Por exemplo, se a empresa vale 5 bilhões de reais e gera 500 milhões por ano de EBITDA, o EV sobre EBITDA é de 10. Isso significa que o investidor está pagando 10 vezes o que a empresa gera por ano com sua atividade principal. Eu vou usar ao longo desse vídeo alguns gráficos de referência aqui, mas desconsidera a empresa em questão, só para você ter uma referência aqui. Então, no caso aqui, essa empresa ela está com valor médio, né, de 4,59 de EV sobre EBITDA, né? E a média do setor é de 6,44. Portanto, ela está com um indicador baixo, o que é um bom sinal. Outro indicador importante, com um nome inclusive parecido, mas que tem uma função diferente, é o dívida líquida sobre EBITDA, né? Esse indicador, ele mostra quantos anos a empresa levaria para pagar a sua dívida líquida usando o que ela gera de caixa por ano. Vamos lá, vamos tentar simplificar isso, né? Supondo que uma empresa tem uma dívida de 1 bilhão e o EBITDA dela é de 250 milhões, esse indicador é 4. Como assim 4? Quer dizer que se ela usasse todo o dinheiro ela gerasse para pagar somente a dívida, ela levaria 4 anos, ou seja, 250 milhões vezes 4, 1 bilhão. Em 4 anos ela pagaria essa dívida, né? As empresas de saneamento, elas costumam ter projetos grandes e assim de longuíssimos prazos, né? Por isso, alguns níveis de dívida é sempre esperado, mas o ideal é que esteja sempre bem administrada essa dívida. Como você pode observar nesse gráfico dessa empresa em questão, ele mostra que o menor valor de dívida dessa empresa foi de 0,98, o maior valor de 1,89, que é o atual, inclusive, gerando uma média de 1,58. É um endividamento controlado, bastante razoável para o setor. Se esse tipo de conteúdo agrega para você, se inscreve no canal, deixa um like, porque a gente produz aqui conteúdo praticamente diário para ajudar você a se tornar um melhor investidor e a entender mais sobre dinheiro, sobre finanças em geral. O terceiro indicador que eu vou falar aqui é o ROI e também o ROIC. Eles representam aí a rentabilidade do capital. Na prática, esses indicadores eles mostram se a empresa está usando bem o dinheiro que tem disponível. Tanto o dinheiro dos acionistas, né, que é o ROI, o retorno on equity, o retorno sobre investimento, quanto de todos os investimentos feitos pela empresa, que aí seria o ROIC, já incluindo CAPEX e tudo mais. Bom, se a empresa teve um retorno de 12% sobre o capital investido, significa que a cada R$ 100 que ela aplicou no negócio, ela gerou R$ 12 de lucro. Isso indica uma eficiência na operação e boa gestão dos recursos, mesmo sendo um setor que não costuma crescer rápido. É importante observar isso no saneamento, né? Não é um setor que do dia para a noite ele explode. Olha só que interessante, observando esse gráfico, a gente percebe que o ROI, Return on Equity, o retorno sobre o investimento do acionista atual dessa empresa é de 25,94%. Tá? Ela teve um menor valor ali de 3,91 em 2015 e a média é de 14,16. Já observando o ROIC dessa mesma empresa, que é um retorno sobre tudo, inclusive sobre os investimentos, o atual é de 18,41%, o menor foi de 6,39%, né? E a média é de 11,11%. O quarto indicador fundamental aqui para o setor de saneamento é a margem EBITDA. Ela vai mostrar quanto sobra de cada real que a empresa fatura. Faturamento é uma coisa, lucro líquido é outro, certo? Então, devemos tirar todos os lucros operacionais, sem contar juros e impostos. Por exemplo, se a margem EBITDA é de 60%, significa que de cada R$ 100 que a empresa recebe, R$ 60 sobram na operação.
E empresas de saneamento normalmente têm margens altas. Por quê? Porque elas operam com contratos fixos, pouca concorrência e clientes estáveis. Como exemplo, esse gráfico, a gente percebe que a média do setor é de 35,1%. Essa empresa aqui do exemplo tem uma média de 42,32%. Está acima da média, tem uma margem EBITDA muito interessante. Quinto indicador que a gente deve observar, não só no setor de saneamento, mas também no setor de saneamento, o payout e o dividend yield. Né? Ele mostra, na prática, o quanto do lucro que a empresa teve, ela distribui para os acionistas e quanto isso representa em relação ao preço da ação. A gente já está falando do dividend yield. Né? Vamos lá, se o lucro foi de 1 bilhão, a empresa distribuiu 800 milhões, o payout foi de 80%, fazendo essa conta de padaria aqui redondinha para você entender. A ação custa R$ 10 e ela pagou R$ 1 em dividendo naquele ano, o dividend yield é representado por 10%. Lembrando, quando você está analisando uma determinada ação, independente do setor, e você olha o dividend yield e ele está atrativo, lembre sempre que ele representa o que foi pago nos últimos 12 meses, a partir da data que você está avaliando a ação. E não que isso é garantido para um futuro, simplesmente vale como uma base para você analisar, estudar todos os demais indicadores para ter uma ideia do que pode vir futuramente. Lembre disso. E as empresas de saneamento, elas costumam sim pagar bons dividendos porque elas têm lucros constantes e previsíveis também. Olha só, olhando esse gráfico, a gente observa que a média de payout dessa determinada empresa é de 44%. A média do setor é de 27%, né? E então ela está com uma média, está acima da média. Já falando do dividend yield, esse gráfico mostra que a média do setor de 3,68% e essa empresa de 5,76%. O sexto indicador, e não menos importante, é o CAPEX. Ele representa todos os investimentos em prol da expansão e também da manutenção das empresas. Né? Então, quando a empresa investe, por exemplo, em obra, manutenção, ampliação de rede, melhoria nos serviços, tudo isso é considerado CAPEX. Então, se uma empresa investe 1 bilhão por ano em infraestrutura, ela está se preparando para crescer, modernizar seus serviços e atender mais pessoas com qualidade. No saneamento, investir é obrigatório. Obrigatório. Quem não investe perde espaço, mas é importante que o CAPEX tenha retorno real no futuro. Ou seja, primeiro a empresa coloca dinheiro na frente, faz tudo o que precisa fazer e a médio e longo prazo isso se reverte em maior rentabilidade. E é assim que a empresa cresce ao longo do tempo. E o sétimo indicador, ele é exclusivo do saneamento, que seria o marco legal do saneamento. Né? O novo marco legal ele exige que as empresas universalizem o acesso à água e ao esgoto até 2033, ou seja, daqui da data que eu estou gravando esse vídeo, para os próximos 8 anos. Né? Isso muda completamente a forma como o setor opera. Por exemplo, vamos dizer que algumas empresas não conseguiram cumprir as metas porque perderam seus contratos, enquanto as mais eficientes podem ganhar novos mercados via licitação. Isso vai trazer o quê? Riscos para quem está mal administrado, mas também excelentes oportunidades para quem consegue expandir e investir bem. Então, tem que ficar de olho. Faz uma ponte entre o CAPEX para entender o que a quantidade de dinheiro e qual é o plano de investimento da empresa e dá uma olhada como isso está projetado para os próximos anos. É um indicador importantíssimo. E essa quantidade enorme de informações aqui que eu estou passando para você, onde que você pode encontrar? Vou passar alguns canais aqui muito simples que todo investidor ou pretenso investidor tem que estar de olho. O primeiro deles é o cadastro no RI de todas as empresas que você pretende investir ou já investe. Vou usar como exemplo aqui a Sanepar. Você dá um Google aí, escreve o nome da empresa que você está buscando investir e RI. No caso aqui, Sanepar RI, significa relacionamento com o investidor. Vai abrir essa página, cada uma tem um layout diferente, obviamente, mas eu vou usar como exemplo aqui. Vai procurar a parte que é destinada aos investidores. Nesse caso aqui, ó, serviço aos investidores, cadastre-se em nosso mailing. Uma vez que você clicou aqui, ele vai pedir o teu e-mail. Algumas outras empresas pedem outras informações, como nome, enfim. Cada uma funciona de uma forma. Você vai colocar o teu e-mail. A partir do momento que você continuar aqui, você vai receber todos os fatos relevantes dessa empresa. Ou seja, todas as informações que valem ouro e que saem direto da fonte. Portanto, não deixe de se inscrever
no mailing dos sites de RI de todas as empresas que você investe, tá? Em relação ao marco legal de saneamento, você pode colocar aí no Google Alerts, marco legal de saneamento, tudo que for de novidade em relação a essa informação, você vai receber no e-mail também. Porém, entretanto, todavia, nos relatórios trimestrais das empresas, geralmente saem essas informações também. Vou deixar aqui também exemplos de 3 sites muito interessantes, existem muitos outros, tá? Não estou recebendo nada aqui para falar sobre eles, aqui realmente eu acho que são bons, de qualidade, e cada qual tem sua versão paga e a versão gratuita. Na versão gratuita você já tem uma enxurrada de informações que podem te ajudar, porém não façam desse site suas muletas, tá? As informações estão compiladas, mas você deve observá-las juntamente com o que sai no site do investidor, né, do RI do investidor, e também antenado o que está acontecendo no mundo aí, tá, em relação à economia e tudo mais. Investidor 10, Status Invest e meus dividendos. No final das contas, o que vale é você estar antenado e estudando, aprendendo diariamente sobre o mundo dos investimentos e se desenvolvendo, tá? Não é uma jornada curta, não é um tiro curto, é uma jornada longa, o seu plano tem que ser a longo prazo, para que você entenda como funcionam as oscilações do mercado, vá aos pouquinhos, coloque pouquinho de dinheiro para começar e vá aprendendo, ok? Se você gostou desse conteúdo, eu vou deixar no link da descrição e também no comentário fixado outros vídeos informando como você pode analisar o setor de elétricas, bancários e também de seguradoras. Lembrando que aqui a publicação de vídeos é quase diária para agregar para você como investidor e aprender mais sobre finanças. Então, muito obrigado por assistir. Te vejo no próximo vídeo.